Ok, estamos de volta ao vivo aqui conversando com o secretário executivo de saúde da Paraíba, o médico Daniel Beltrame, que está falando sobre tudo aqui em relação a esse tema. Fica ligado, você inclusive, como eu falei, pode mandar sua perguntinha aí, seu questionamento para o @TV Arapuã, no Instagram da TV Arapuã, vai lá no direct, a produção Estaniel aqui, seleciona algumas perguntas para no final a gente fazer aqui com o secretário, que não hesita em responder tudo. Inclusive, secretário, a gente falando sobre a vacina, eu esqueci antes da gente entrar na história do coquetel, né, de anticorpos, as vacinas trocadas. A gente falava em não tomar vacina passada a segunda dose, mas teve gente que tomou a segunda dose, só que tomou a segunda dose de outra marca. No Brasil, o número chegou a 16.500 pessoas que tomaram vacina trocada. Aqui na Paraíba, o DenaSUS apontou até a semana passada 806 paraibanos que tomaram vacina trocada. O que é que vai acontecer com esse povo? A Secretaria já conseguiu identificar esse pessoal, eles vão tomar de novo outra vacina, vão para a terceira dose, como é isso? O registro já está conosco, Luiz. Quero explicar para todo mundo que está em casa que são 19 vacinas que são no calendário vacinal obrigatórias ao longo do ano. Então, fazem 19 campanhas, mas nesse momento, desde o dia 18 de janeiro aqui na Paraíba, todo dia é dia de campanha de vacinação. A hora que você faz uma campanha de vacinação que é todo dia, invariavelmente podem acontecer algumas falhas. Esse processo não é infalível, não existe 100% de sucesso num processo que é complexo como esse. Então, nessa situação, nós vamos lidar com o problema e dar soluções seguras e de tranquilidade para a população. Nós já conversamos com o Ministério da Saúde qual é a orientação. Nós, a partir da segunda dose, trabalhar a sequência do esquema com a segunda dose. Óbvio, acompanhamos as pessoas para saber se houve alguma situação que afetou a saúde delas, não houve em nenhuma. Desse universo. Isso, dentro desse universo. E nós vamos, então, seguir o esquema vacinal a partir da última dose aplicada. Então vocês estão ignorando, na verdade, a primeira dose, vão excluir a primeira dose e vão, a partir da segunda dose, da data da segunda dose, da marca que foi tomada. Isso. E vão adotar Esse é o consenso que o Ministério da Saúde tem proposto e nós vamos acompanhar. E essa pessoa pode ficar tranquila em relação a tomar 3 doses da vacina, inclusive uma delas diferente, qual é, do ponto de vista médico, que você faz para a pessoa que tomou essa dose trocada, ela vai, enfim, ter alguma dificuldade, alguma reação diferente ou não? Na verdade, só compromete a questão da imunização. Claro que nós não temos estudos sobre isso, mas só para eu te dar um exemplo. Hoje, o laboratório AstraZeneca e o Instituto Gamaleya russo estão conversando para lançar mais uma forma de fazer a vacina deles juntos no mercado. Combinar uma dose de AstraZeneca com uma dose de vacina Sputnik V. São vacinas mais ou menos parecidas, mas fabricadas por laboratórios diferentes. Seria um coquetel da vacina. Porque o encontro das duas favorece a vacina da AstraZeneca, cena dos próximos capítulos para a gente conversar numa próxima oportunidade se eles tirarem essa ideia da prancheta. Isso é furo internacional, secretário. Inclusive a informação mais recente aqui em relação à Coronavac é que o passaporte da Covid europeu para entrar na Europa está excluindo a Coronavac. Está excluindo a Coronavac para quem quer aí, enfim, garantir, dizer que está vacinado para entrar na Europa. Coronavac não está valendo porque ela não é autorizada, né, não é reconhecida lá pela União Europeia. Então, o Brasil vai ficar de fora disso mesmo? Aqui é uma tarefa, por isso que pandemia é normalmente assunto de Estado, assunto de governo. Ele não pode ficar enclausurado em pasta da saúde. Por quê? Porque, claro, a Agência de Vigilância Sanitária Europeia, que é a EMA, ela está apreciando as vacinas que estão em uso. Mas há uma cooperação internacional entre as agências, da qual a Anvisa é membro e é signatária. Não há problema nenhum em haver, no que diz respeito a trânsito de pessoas, reconhecimentos e aceite de vacinas que são aprovadas em outros países, mas por meio de métodos internacionais. O que a Anvisa usa para avaliar uma vacina no Brasil não é a reinvenção da roda. É o que usa o FDA americano, é o que usa a EMA, é o que usa as agências japonesas. Ou seja, não teria sentido essa exclusão aqui? Em absoluto. Isso, no meu ponto de vista, é assunto para os competentes embaixadores do Instituto Rio Branco brasileiro
tratarem numa mesa... Você acha que tem que ter uma relação diplomática nisso? Não, aí? não há dúvida. Isso se resolve com diplomacia, eu não tenho dúvida nenhuma. Falar nisso, bom, e para tratar de diplomacia é o Estado brasileiro, né, o governo federal, a partir das suas embaixadas, para fazer esse tratamento. Você concordou com a fala do seu colega secretário-geral do Medeiros, diante do ministro Marcelo Queiroga, de que a Paraíba não tem do que reclamar em relação ao Ministério da Saúde no envio de equipamentos, enfim, de insumos e de logísticas, e que isso teria evitado aí o colapso na Paraíba? Como é que você viu aquela fala ali? O secretário-geral exagerou um pouco, se excedeu ou não? Ou ele é preciso reconhecer isso? Luiz, o secretário-geral do Medeiros, o governador João Azevedo, são homens públicos que estão dando exemplo para o Brasil sobre como a gente gerencia crises. Adversários políticos não são inimigos e, muito pelo contrário, são homens públicos que, em meio à crise, precisam compreender que é só a sinergia, o encontro do melhor dos esforços, que vai permitir a gente alcançar um objetivo que é comum. Nosso papel é a segurança sanitária, é a paz social no Brasil, é a proteção das vidas. O Ministério da Saúde teve um papel importante naquele momento, em 2020, que foi, mesmo com atraso, porque os fabricantes dos ventiladores não cumpriram os contratos que foram assinados pelo Brasil, mas mesmo tardiamente, com a chegada dos ventiladores, a possibilidade do Ministério da Saúde distribuir os ventiladores, especialmente para as maiores cidades brasileiras e os estados que estavam passando por dificuldade. E foi muito importante para a Paraíba, naquele momento, poder contar com aqueles equipamentos. Mas é claro, Luiz, ventiladores sozinhos não resolvem planos de contingência. Não resolvem, não salvam vidas isoladamente. Eles são cruciais. A Paraíba, diferente de estados irmãos no Nordeste, Luiz, tomou um cuidado que foi um pedido que muitos dos que estavam na mesa conosco lá entre janeiro e fevereiro de 2020 nos fizeram. Não permita que a Paraíba cuide da Covid apenas em João Pessoa. A gente entendeu muito claramente essa mensagem e defendeu ela. Hoje, Luiz, eu tenho muita tranquilidade. O que nós fazemos para um paciente para Covid no Hospital Metropolitano, um dos maiores hospitais públicos e de altíssimo nível do Nordeste brasileiro, quiçá do Brasil, tudo que nós fazemos para Covid no Hospital Metropolitano, eu faço em Pombal, no Hospital Rui Carneiro, eu faço no Hospital Venceslau Lopes, em Piancó, lá no Vale do Piancó, eu faço no Hospital Regional de Cajazeiras, eu faço no Complexo Hospitalar do Deputado João de Carneiro, na Morada do Sol, em Patos, eu faço no Hospital de Clínicas, em Campina Grande, faço no Hospital Geral de Mamanguape, um dos mais novos hospitais a entrar. Por que o povo vem para cá ainda, para João Pessoa? Por falta, na verdade, quando fecha lá e quando ocupa, no 100% lá, nesses locais? Hoje a gente não tem mais transbordo. Transbordo, quando a gente fala, é quando num plano de contingência eu preciso fazer um equilíbrio dinâmico. Isso é natural. Se eu tenho um leito disponível, eu tenho alguém precisando, mobilizar as pessoas... Tira de Pombal, tira de... É uma questão lógica, mas olha, veja, a gente sai de 980 leitos na transição ali entre 20 e 21 e vem para 1.234 leitos ativos, 380 leitos... Na Paraíba como um todo. Ativados na Paraíba. Aliás, secretário, sempre quando tem essa discussão de, inclusive lá no Congresso, na CPI da Covid, quando se fala a responsabilidade do governo federal, é do governo dos estados, é dos governadores, aos prefeitos, se pergunta muito, o que a Paraíba fez com os recursos que foram encaminhados do governo federal? Aí a pergunta para o gestor de saúde. Sempre se coloca os governos na parede para dizer assim, vocês receberam muitos recursos, fizeram ou não fizeram, usaram ou não usaram? Quem usa essa narrativa de dizer que o Estado não usou os recursos da Covid? Nós tivemos a oportunidade de mostrar para o ministro Marcelo Queiroga, quando ele esteve lá no Palácio da Redenção, que a Paraíba tem uma taxa de alocação dos recursos federais, empenhou e usou 89% dos recursos federais enviados até o presente momento, usa no quê? Na compra de insumos, no pagamento de pessoal, na aquisição complementar de outros equipamentos que precisam compor um leito. Então, tem absoluto, olha, empenhar 89% de recurso público em um tempo tão curto quanto esse mostra a capacidade de execução do governo do estado da Paraíba. É só tentar comparar a execução nos outros estados, tenha curiosidade de entrar no portal da Transparência da União, que você vai ver que a gente está fazendo a lição de casa. Tá. Secretário, coquetel de anticorpos, esse vai ser o futuro desse tratamento. Eu já vi, inclusive, alguns especialistas falando que mesmo com a vacina, mesmo com o povo vacinado, nós não ficaremos livres ou estaremos sempre recorrendo para remédios contra coronavírus.
É isso? É fundamental, a ciência, esse é o papel dela mesmo, mas eu quero lembrar que no que diz respeito a coquetel de anticorpos monoclonais, nós estamos no começo do começo. Precisa entender o momento que nós estamos. O Regencov-2, é esse nome estranho, que tem anticorpos monoclonais parentes do Remdesivir, que é um nome que você ouviu com mais frequência, ele foi utilizado, por isso que ganhou notoriedade mundial, no ex-presidente norte-americano Donald Trump. O Regencov-2, como os outros monoclonais, ele tem um uso muito específico. Primeiro, não dá para comprar na farmácia e não é um comprimido que põe na boca e toma com água. Ele só pode ser feito na veia, precisa pegar uma veia para poder aplicar. Então, ele é de uso exclusivamente hospitalar. Para usar, você não pode estar em uso de oxigênio. Então, olha só, os anticorpos monoclonais, que são uma forma de você, soldado, como se eu injetasse soldado no sangue para ir atacar o vírus. Quem vai receber essa defesa não pode estar combalido. Você não pode estar usando oxigênio, você não pode estar hiperinflamado pela doença. É para uma pessoa internada, mas... Isso, que eu preciso parar o avanço da doença. Agora, qual é o problema, Luiz? A hora que você analisa os estudos, nem todo mundo que estava nessa situação, de fato, o avanço da doença parou. Você me compreende? Então, há ainda dúvidas do efeito populacional desse coquetel. E aí, quando a gente fala em aprovação emergencial, é importante a gente lembrar, porque passou a Coronavac, a AstraZeneca por aprovação emergencial. Não pode vender no mercado. A fabricante terá que disponibilizar para o Estado brasileiro, Ministério da Saúde, e esse definir como vai ser utilizado. A fabricante ainda não se manifestou no que diz respeito ao uso no Brasil. Para disponibilizar na rede hospitalar. Exatamente. Seja pública ou privada. Rigorosamente isso. Bom, em relação ao Conselho Regional e Federal de Medicina que está ali, enfim, acionando alguns médicos que receitaram tratamento precoce da coronavírus, contra o coronavírus, assim, qual a sua leitura em relação a isso? Assim? E qual é a sua leitura em relação aos médicos, inclusive os colegas que apostam muito abertamente, né, na questão do tratamento precoce? Liz, a gente precisava separar essa conversa em duas questões. Primeiro, uma questão que está no Código de Ética Médica, que é o médico tem autonomia para, junto de seu paciente, com a autorização dele, definir os cuidados que aquela pessoa precisa. Conjunções adverbiais adversativas agora, vírgula. Porém, contudo, entretanto, isto não pode trazer dano, não pode fazer mal. É o princípio número 1 da medicina e da saúde, que é primeiro não cause dano. É a famosa máxima hipocrática, não é? E para quem baliza isso? Quem baliza isso são os órgãos de classe, mas as autoridades sanitárias também. Olha, eu sei, não dá para a gente ficar de casa, na cozinha, tentando fazer um bolo de chocolate e ler estudo para saber se hidroxicloroquina funciona ou não. Mas eu posso com segurança dizer para você que está nos vendo que já foram feitas muitas análises. O Brasil, então, é um dos principais membros de um estudo que chama recuperação, recovery em inglês, que mostrou que hidroxicloroquina com azitromicina, azitromicina sozinha, ivermectina com hidroxicloroquina, azitromicina. Essas drogas, infelizmente, não fazem nada com o vírus. E nenhum fabricante, quem faz o remédio, minha gente, pensa bem nisso. Por que ele não colocaria na bula se o remédio fizesse um efeito? Eles não colocaram... Ele ia vender como água. Lógico, ele colocaria imediatamente na bula. Olha, informação, eles não colocaram e não colocarão, porque eles, melhor do que nós, sabem que não tem efeito contra esse agressor. Então, nós precisamos entender com muita calma e parcimônia, isso não é uma disputa de opiniões, eu não quero ter razão, eu quero ter paz para poder trabalhar e poder permitir que as pessoas possam voltar a ser felizes como elas esperam ser. Com muita tranquilidade, nós precisamos poder não soltar a mão da ciência nesse momento, porque senão, ao invés de eu causar benefício para alguém, eu causo prejuízo. Muito bom. Acho que talvez a forma mais clara sobre esse debate que eu já ouvi. Olha, nosso tempo está já bem fechadinho aqui, secretário. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, a gente faz aí pelo menos duas perguntas aí dos telespectadores para o secretário Daniel Beltrame aqui, médico que está acompanhando na linha de frente do combate ao coronavírus aqui na Paraíba. Daqui a pouquinho a gente está de volta.